Oi, meu nome é Jefferson, mas se você quiser pode me chamar de Jeff. Hoje eu trouxe para vocês a história de My Little Pony. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo até o final, porque isso aqui deu um trabalhão para fazer. Para começar a falar de My Little Pony, precisamos voltar até o ano de 1981, ano de lançamento de My Pretty Pony. My Pretty Pony foi criado pela ilustradora Bonnie Jarkel e pelo escultor Charles Murchinger para a empresa Hasbro. O My Pretty Pony era uma espécie de estátua pequena de plástico de um pônei, que foi seguido de uma outra versão do brinquedo, chamada My Pretty Pony e Beautiful Baby, que acompanhava um pequeno pônei. Essa linha de brinquedos My Pretty Pony não obteve muito sucesso, mas a Hasbro enxergou o potencial e em 1982 lançou a primeira linha oficial de My Little Pony, que hoje os colecionadores chamam de Geração 1. Diferente do protótipo maior, esses pôneis eram pequenos, coloridos, vinham com símbolos nas laterais, o que depois ficou conhecido como cult mark, e tinham crinas longas de nylon, que podiam ser penteadas. A linha logo explodiu, surgiram famílias inteiras de pôneis, versões unicórnio, pôneis Pegasus, playsets, casinhas, carruagens e acessórios. Cada ano trazia novas coleções e edições especiais, o que transformou a linha em um dos maiores fenômenos infantis da década de 80. Mas brinquedo naquela época não vivia sozinho, precisava de mídia para sustentar o interesse. Assim nasceram os primeiros especiais de TV no início dos anos 80, que apresentavam Ponyland, um mundo cheio de magia, vilões caricatos e, claro, músicas. My Little Pony Resgate no Castelo da Meia-Noite, de 1984, o especial tinha um total de 22 minutos e contava a história de 4 pôneis sequestrados por monstros e levados para o Castelo da Meia-Noite. Então Firefly, uma pônei Pegasus, saía em busca de alguém para ajudá-la a resgatar os pôneis. Ela encontra Megan, uma garotinha de 12 anos, e juntas elas fazem de tudo para trazer os pôneis de volta em segurança. My Little Pony Escape from Katrina, que é basicamente isso. Os pôneis estão todos animados, esperando a Megan chegar, mas a pobre da Sundance só faz atrapalhada, estraga o cartaz, solta balão, joga a gente no mago sem querer. Enquanto isso, conhecemos os Bushwoolis, que são escravizados pela Katrina, viciada em erva bruxa, e pelo Rap, que vive tentando acalmar a fera. Os Bushwoolis tentam escapar, Katrina se irrita e decide escravizar os pôneis também, criando uma tempestade de neve. Megan aparece com um arco-íris mágico e derrota ela por um tempo. Mas claro, Katrina não desiste, sequestra Baby Moondancer, obrigando os pôneis a irem até o covil subterrâneo. No fim, Happy se volta contra Katrina, Megan salva o arco-íris, Sundance salva o bebê e Katrina promete mudar e destruir sua máquina. Tudo termina em desfile de fantasias, música dos pôneis marinhos e clima de festa. E mais tarde, esse mesmo especial foi exibido como episódio duplo da série animada Meu Querido Pônei, em 1987. Esse sucesso televisivo culminou em 1986, com o lançamento do primeiro longa-metragem, My Little Pony The Movie. O filme trazia vozes de atores conhecidos como Danny DeVito e expandia a mitologia das personagens, mas não conseguiu repetir nas bilheterias o impacto que os brinquedos tinham nas prateleiras. Lançado em poucas salas, o filme acabou sendo considerado um fracasso comercial, embora tenha virado um clássico cult para quem cresceu na época. A história girava em torno dos pôneis do Castelo dos Sonhos se preparando para um festival de primavera. Enquanto isso, no vulcão da escuridão, uma bruxa má chamada Hydia tenta arruinar o Festival dos Pôneis. Mesmo com o fracasso do filme, ele abriu as portas para a série de TV que surgiu 3 meses depois, Meu Querido Pony, que conta as aventuras dos pôneis vivendo em Ponyland, enfrentando bruxas, goblins e outras criaturas místicas não muito amigáveis que queriam acabar com os pôneis. A série teve 2 temporadas e um total de 65 episódios. E assim como o Moranguinho e outros personagens dos anos 80, My Little Pony ganhou 2 revistas em quadrinhos, publicadas pela Egmont na Inglaterra, com supervisão da Hasbro. Eram elas My Little Pony, que foi publicada de 1985 a 1993, contendo 224 edições, e My Little Pony and Friends, que foi publicada de 1987 a 1994, com um total de 51 edições. Enquanto isso, a Hasbro continuava diversificando a linha G1. Ao longo da segunda metade dos anos 80, surgiram centenas de variações e foram vendidos mais de 150 milhões de pôneis, versões especiais vendidas em mercados regionais e até linhas promocionais em parceria com fast foods. O McDonald's, por exemplo, lançou em 1984, em sua primeira parceria com a franquia, 6 marcadores de página como brinde. Em países como o Brasil, eles ficaram conhecidos como Meu Pequeno Pony ou Meu Querido Pony, com embalagens adaptadas e até versões especiais com cores diferentes e pôneis exclusivos. Era a fórmula perfeita dos anos 80. Brinquedo, mais desenho animado, mais música, mais produtos licenciados e tudo isso funcionava. Quando os anos 90 chegaram,
a fórmula começou a mudar. O público infantil buscava novidades, e os pôneis clássicos já não eram mais a sensação avassaladora da década anterior. Para tentar se adaptar, em 1992 foi lançada a série animada My Little Pony Tales, que trocava a fantasia de Ponyland por histórias mais cotidianas. Nela, os pôneis eram antropomórficos, iam à sorveteria, à escola, lidavam com amizades, pequenos conflitos e até interesses românticos. Era como assistir uma sitcom adolescente, só que com pôneis coloridos. A série teve 26 episódios e foi exibida pela Disney Channel, mas não alcançou o mesmo impacto que a geração dos anos 80. Ainda assim, marcou a infância de muitas crianças que tiveram contato com os personagens nessa época. No final da década, a Hasbro decidiu que era hora de reinventar a linha. Em 1997, foi lançada a chamada Geração 2. Os pôneis ganhariam um visual mais esguio, com cabeças menores, olhos que pareciam joias e articulações móveis. Era uma tentativa de modernizar a marca e adaptá-la ao gosto das crianças da época. Mas o sucesso foi tímido nos Estados Unidos. Em alguns países da Europa, no entanto, a G2 conquistou mais espaço e colecionadores fiéis. Foi uma fase de transição, de experimentação, que mostrava que a empresa não queria deixar a marca morrer, mas também não tinha encontrado ainda a fórmula mágica para repetir o fenômeno dos anos 80. Enquanto isso, outra frente começava a se abrir: os videogames. My Little Pony Friendship Gardens, de 1998, lançado em CD-ROM para Windows, desenvolvido pela Artec Studios. Nele era possível criar, cuidar e brincar com pôneis virtuais. É uma espécie de simulador que lembrava os primeiros passos dos pets digitais. Além de alguns minigames como quebra-cabeça, decoração de doces, jogo da velha, essas investidas no mundo digital mostravam que a Hasbro já estava com o olho no futuro. Sabia que a infância dos anos 2000 seria marcada pela tela do computador tanto quanto pela prateleira da loja de brinquedos. Quando entramos nos anos 2000, My Little Pony já tinha passado pelo auge dos anos 80 e pelo declínio dos anos 90. O que a Hasbro queria desesperadamente era ressuscitar a marca. Afinal, esses pôneis tinham sido um fenômeno global, mas estavam ficando soterrados pelo pó da nostalgia e pelas novas febres infantis. E foi exatamente aí que surgiu o que os fãs chamam de Geração 3, ou G3, lançada oficialmente em 2003. Só para situar, a Hasbro sabia que as crianças daquela época já tinham videogames, computadores, Pokémon e Digimon, e que simplesmente relançar os pôneis antigos não ia funcionar. Então, eles decidiram reformular tudo de estética e marketing. O design mudou bastante. Os pôneis da G3 eram mais coloridos, mais brilhantes, com olhos bem maiores e expressivos, tentando se aproximar do estilo que chamava mais a atenção das crianças nos anos 2000. E o foco estava muito mais em colecionar do que em brincar com histórias complexas. A Hasbro investiu pesado. Em vez de só bonecas, eles criaram um universo inteiro em torno desses pôneis. Logo em 2003, saiu o primeiro grande movimento dessa geração, os especiais animados em DVD. E eu estou falando DVD aqui por costume, mas muitos deles saíram para VHS. O primeiro foi My Little Pony A Charming Birthday, lançado em 2003, era vendido junto com um pônei da G3 e contava a história de uma tentativa de surpresa de aniversário para um dos pôneis. A animação tinha ao todo 22 minutos. Em seguida, em 2004, veio Dancing in the Clouds, lançado para VHS acompanhado de um pônei e contendo um total de 20 minutos, já trazendo um clima mais mágico, com foco em festas, amizades e cenários coloridos para arrancar a retina. Aliás, essa é uma coisa típica dos anos 2000, parecia que tudo precisava brilhar como se fosse patrocinado pela purpurina industrial. Mas não parou por aí. Entre 2003 a 2009, a Hasbro lançou uma sequência interminável de especiais e filmes direto em DVD, como Friends Are Never Far Away, lançado em 2005 para DVD, acompanhado por um pônei e com 22 minutos de duração, onde acontece uma festa entre pôneis terrestres e os pôneis Pegasus. A Very Minty Christmas, lançado também em 2006 para VHS e DVD, um filminho de Natal contendo ao todo 44 minutos. The Princess Promenade, lançado em 2006 para VHS e DVD com um total de 50 minutos, e vinha com mais 2 episódios bônus, Pinkie Pie and the Ladybug Jamboree e A Charming Birthday, que eu citei anteriormente. The Runaway Rainbow, lançado em 2006 para DVD, contendo um total de 44 minutos e 2 episódios bônus, Friends Are Never Far Away e Greetings from Unicornia, sendo esse último um bônus só para DVDs dos Estados Unidos. My Little Pony A Very Pony Place, lançado em 2007 para DVD, continha 3 historinhas, Come Back Lily Lightly, com 20 minutos, Two for the Sky, com 13 minutos, e Positively Inc., com 12 minutos. My Little Pony Live World's Biggest Key Party foi uma apresentação ao vivo com atores fantasiados e tudo mais, que foi lançado em 2008 para DVD e tem um total de 65 minutos. Pinkie Pie's Special Day, lançado em 2008 para DVD acompanhado de um pônei, contendo um total de 12 minutos de duração.
Rainbow Dash Special Day, lançado em 2009 para DVD, também acompanhado de um pônei e com 10 minutos de duração. Star Song and the Magic Dance Shoes, lançado em 2009 para DVD, também com um pônei e contendo 8 minutos de duração. Além desses que eu já citei, ainda tinha a linha Conhece os Pôneis, que eram pôneis que vinham com DVDs com alguns episódios de mais ou menos 5 minutos apresentando personagens. Falando em bonecos, eu acho que essa foi a época em que a linha de brinquedos explodiu em variações. Além dos pôneis básicos, vinham playsets enormes, carruagens, castelos, berços, escolas e até linhas temáticas, como pôneis de Natal ou de Páscoa. Cada personagem tinha um pet fofo ou um acessório extra, e colecionar era praticamente impossível de acompanhar. Aliás, detalhe curioso, muitos pôneis dessa geração vinham com uma escovinha e uma mecha de cabelo longa, porque a brincadeira de pentear e cuidar era a parte central da experiência. Não era só sobre ter um cavalo colorido, era sobre ter uma boneca que você podia tratar como uma Barbie versão equino. Agora, em termos de história dentro do universo, os anos 2000 não tinham um vilão fixo, não tinham grandes ameaças. Era amizade, festa, amizade, arco-íris, amizade de novo, e essa ausência de conflito forte fez muita gente achar a G3 esquecível. Bom, ainda em 2009 rolou uma tentativa ousada. A geração chamada pelos fãs de 3.5, basicamente, a Hasbro redesenhou os pôneis de novo, deixando-os com cabeça ainda maiores, olhos mais redondos, pés grandes e corpos pequenos. Houve até um DVD lançado para o mesmo ano, chamado Twinkle Wish Adventure, que continha um total de 81 minutos e a história girava em torno do desaparecimento da Estrela dos Desejos, uma estrela que concedia a cada pônei um desejo no dia do Festival dos Desejos de Inverno. Mas essa geração durou apenas um ano, sendo descontinuados em 2010. Nos anos 2000 também surgiram outros jogos de My Little Pony. Um PC Play Pack lançado em 2004 que era sobre preparação dos pôneis para uma festa. Então tinham atividades tipo assar bolo, fazer convite, decoração e coisas do tipo. Além disso, o jogo vinha acompanhado de um pônei, The Runaway Rainbow, lançado em 2006 para Game Boy Advance e para computador, que se trata de uma adaptação do filme de mesmo nome, onde o jogador tem que levar a princesa Harriet de volta para casa. O jogo também possui alguns mini-games como jogo da memória e etc. Pink Pie's Party Parade, desenvolvido pela THQ e publicado em 2007 pela Valo Soft para computador. Continham vários minigames relacionados à preparação para a festa da Pink Pie. Como vocês podem ver, esses pôneis eles gostam da festa, eles gostam da noite. E em 2008, mais um jogo sobre aniversário da Pink Pie, Pink Pie's Party, desenvolvido e publicado pela THQ para Nintendo DS, com mais minigames de preparação de aniversário. Um desses minigames, inclusive, era de procurar os presentes de aniversário que uma pônei chamada Sweet Belle escondeu. Parece que alguém ficou com ciúmes que a Pink Pie teve 2 jogos de aniversário. Enfim, teve esses jogos para computador, Game Boy Advance, Nintendo DS com minigames, simples de colorir, cuidar de pôneis ou organizar festas. Nada revolucionário, mas servia como complemento do marketing. Não era sobre competir com Pokémon ou Mario, era sobre manter as crianças dentro do mundinho de Ponyville, até quando estivessem no computador. E claro, não dá para ignorar a recepção. Os anos 2000 foram um período de sucesso moderado. As crianças pequenas amavam, mas os fãs mais velhos, aqueles que tinham crescido com a G1, não se conectavam tanto. Mas se você olhar pelo lado do marketing, a Hasbro conseguiu o que queria, manter a marca viva, colocar uma nova geração de meninas em contato com os pôneis e preparar terreno para o que viria depois. Resumindo, os anos 2000 foram a era de sobrevivência de My Little Pony. A marca saiu do quase esquecimento dos anos 90 e se manteve relevante graças a um exército de brinquedos, vários de DVD fofinhos e tentativas malucas de redesenho. Não foi a fase mais criativa da história, mas foi o que manteve a chama acesa para que a franquia chegasse ao renascimento histórico da geração seguinte. Em 2010, a Hasbro finalmente lançou My Little Pony, A Amizade é Mágica. E esse lançamento não foi só um relançamento de brinquedos ou uma série animada qualquer. Foi praticamente uma reinvenção total da franquia. A responsável por essa virada foi Laurie Faust, uma animadora experiente que tinha trabalhado em As Meninas Superpoderosas e A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Ela trouxe algo que até então parecia impossível. Personagens femininos com profundidade, conflitos, sim, conflitos, histórias coerentes e humor que funcionava tanto para crianças quanto para adultos. Se você pensar bem, foi como se a Hasbro tivesse pegado todos os pôneis fofinhos dos anos 80 e lançado numa centrífuga de cultura pop e saísse um show com coração, drama e piadas internas que explodiram na internet. A série estreou em outubro de 2010, com o episódio piloto Friendship is Magic, parte 1, apresentando Twilight Sparkle, a pônei nerd estudiosa, enviada pela princesa Celestia a Ponyville para aprender sobre amizade. Logo nesse piloto, os conceitos de Equestria foram estabelecidos. Ponyville como cidade central, Underlord como capital, Everfree Forest como território misterioso e cheio de perigos, e a introdução do grupo principal, as Money Six, Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pink Pie, Applejack, Harriet e Fluttershy.
Lauren Faust sabia que precisava de diversidade de personalidade, então cada pônei trazia uma lição de vida diferente: responsabilidade, generosidade, coragem, diversão, honestidade e lealdade. Eu sei que parece clichê, resumindo em palavras de efeito, mas a execução era brilhante e o roteiro equilibrava drama e comédia de um jeito raro em um desenho infantil. A série teve 9 temporadas e um total de 221 episódios, sendo encerrada em 2019. O impacto da série nos brinquedos foi imediato. A Hasbro começou a produzir bonecos da G4 simultaneamente, com designs fiéis à série animada, cabeças grandes, crinas coloridas, olhos expressivos e articulados. E claro, os cult marks super detalhados, entre outras infinidade de produtos como materiais escolares, roupas, itens de decoração e etc. Em paralelo, a internet começou a impulsionar um fenômeno que ninguém previu: os brownies. Adultos, principalmente homens jovens, começaram a assistir a série por motivos variados, desde a apreciação do design e da narrativa até curiosidade cultural, e formaram comunidades gigantescas em fóruns de YouTube, Reddit e afins. O fandom se multiplicou, criou fanarts, fanfics, músicas remixadas, convenções e até arrecadação de fundos para a caridade, e fez com que a Amizade é Mágica não fosse só uma série, mas um movimento cultural. Falando em mídias oficiais, além da série entre 2010 e 2019, a Hasbro e empresas parceiras lançaram filmes e especiais. My Little Pony Equestria Girls, lançado em 2013 para promover a nova linha de bonecas Hasbro. Era uma espécie de spin-off onde pôneis se transformaram em adolescentes humanas em uma escola. Essa decisão foi um pouco controversa. Muita gente achou a transição meio bizarra, mas funcionou como marketing massivo de brinquedos e roupas. A Hasbro explorou o conceito de multiverso pônei e usou o mesmo estilo narrativo de amizade e aprendizado. Outros filmes especiais incluem My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks, um filme lançado em 2014 que envolve uma batalha de bandas; My Little Pony Equestria Girls Jogos da Amizade, lançado em 2015; My Little Pony Equestria Girls A Lenda de Everfree, lançado em 2016, um filme meio de férias com acampamento e coisas mágicas. 3 episódios especiais lançados em 2017: Magia da Dança, Magia do Cinema e Magia do Espelho. My Little Pony Equestria Girls Montanha Russa da Amizade, lançado em 2018, uma série de 5 pequenos episódios. Agora, saindo do mundo de spin-offs de Equestria Girls, ainda foram lançados outros filmes especiais. My Little Pony A Magia dos Pôneis, lançado em 2017. My Little Pony O Melhor Presente de Todos os Tempos, um especial de Natal lançado em 2018. My Little Pony Rainbow Road Trip, lançado em 2019, e ainda a série animada My Little Pony Vida de Pony, outra série spin-off lançada em 2021 para acompanhar uma nova tentativa de redesign dos brinquedos. Em 2019, a série teve 2 temporadas e um total de 40 episódios. Os jogos digitais nos anos 2010 também cresceram. A Hasbro licenciou e lançou títulos nessa época. My Little Pony, um jogo mobile publicado em 2012 pela Gameloft, que envolvia a reconstrução de Ponyville e vários outros mini-jogos fofinhos. 11 aplicativos de histórias interativas desenvolvidos pela Playdate entre 2015 e 2017. My Little Pony Celebração da Amizade, lançada pela Hasbro para Android em 2015 e descontinuada em 2023. Equestria Girls, lançado pela Hasbro para iOS em 2015 e também descontinuado em 2023. My Little Pony Busca da Harmonia, um jogo de plataforma 2D publicado em 2016 pela Budget Studios para Android e iOS. E mais um monte de jogos mobile, app de colorir, quebra-cabeças, simuladores de Ponyville, jogos online e até jogos de RPG de mesa. A estratégia era clara: manter a presença da marca tanto na tela da TV quanto na tela do tablet ou celular, acompanhando a transformação digital do público infantil. E assim como nos anos 80, essa geração também ganhou algumas histórias em quadrinhos. A Amizade é Mágica, publicada pela IDW Publishing Comics entre 2012 e 2021, com um total de 102 edições, inclusive a primeira edição desse quadrinho teve mais de 100 mil pré-encomendas e se tornou um dos quadrinhos mais vendidos do mês e do ano, exigindo que a IDW lançasse uma segunda impressão, sendo um dos 2 quadrinhos não Marvel e DC a estar na lista dos 100 quadrinhos mais vendidos de 2012. Essa série foi seguida por uma microsérie de 10 edições, Amigos para Sempre, de 38 edições, e mais uma infinidade de histórias em quadrinhos. A Hasbro, depois da experiência dos anos 2000, entendeu que não bastava vender só bonecos, precisava criar experiências completas, como se cada produto fosse uma extensão do mundo de Equestria. Finalmente, a década terminou, consolidando My Little Pony como uma franquia multimídia global. Entre 2010 e 2019, a G4 manteve a série com 9 temporadas, dezenas de especiais de filmes, centenas de brinquedos e jogos, além de uma comunidade de fãs enorme e ativa. O que começou como um desenho fofo para meninas pequenas se transformou em uma marca que transcendeu idade, gênero e plataformas. A geração 5 foi oficialmente anunciada em 2021 pela Hasbro.
A ideia era renovar My Little Pony para uma nova geração de crianças, gerações alfa e etc. Animação com CGI de alta qualidade, estilo visual redesenhado, pôneis mais modernos, com olhos diferentes, cores saturadas, design que se adapta bem ao digital, com enfoque em diversidade, inclusão e reconstrução de comunidades. Quebra de preconceitos entre espécies de pôneis. O mundo de G5 começou fragmentado, mantendo alguma conexão com o mundo de G4, mas pulando no tempo para introduzir novos personagens, temas e formato. No filme que estreou em setembro de 2021, My Little Pony: A New Generation, somos apresentados a uma Equestria dividida. Amizade e harmonia foram suprimidas, e as espécies de pôneis terrestres, Pégasos e unicórnios vivem separadas, com desconfiança entre si. A protagonista, Sunny Star Scout, uma pônei terrestre idealista criada em Maritime Bay, que sonha com uma reunificação entre as espécies. Ela conhece Easy Mumble, uma unicórnio perdida que traz esperança e impulso para Sunny. Juntas, elas embarcam numa jornada para restaurar a magia que sumiu do mundo. Essa premissa de crescemos de onde G4 parou, mas tem desconfiança, tensão, espécies separadas, é importante. G5 quis ter mais conflito social, diversidade de personagens, temas como união, apesar de diferenças, reconstrução de comunidade, algo meio sociopolítico para crianças, mas com fundo simbólico. Já no ano de 2022 foi lançada no YouTube uma série de animação 2D com 2 temporadas, com um total de 73 mini episódios de 5 minutos. É um especial com 22 minutos chegando no fim de 2024. E My Little Pony, Make Your Mark, sendo animada em CGI na Netflix, começou com um especial de estreia em maio de 2022, episódios regulares a partir de setembro do mesmo ano. A série tem 4 temporadas e um total de 27 episódios, chegando ao fim de 2023. Junto com os lançamentos de filmes e séries, uma nova linha de brinquedos G5 foi lançada, com personagens novos, design compatível com CGI, acessórios pelúcias, etc. A estética dos brinquedos seguiu o visual novo. Até o momento, ainda há debate sobre o futuro. Alguns anúncios falam de conteúdo novo, mas nada sólido confirmado. Houve mudança de prioridades, de licenciamento, promoção menos intensa e rumores de que a Hasbro poderia reformular ou mesclar a G5 com elementos da G4 em projetos futuros. Também anunciado em 2025 está um filme live action em desenvolvimento da Amazon MGM Studios, mais a Hasbro, que será diferente de tudo que foi feito antes. A G5 foi uma tentativa ambiciosa de continuar My Little Pony para uma nova geração. Trouxe visual novo, temas contemporâneos de diversidade e separação social, um elenco novo e conteúdos variados, filme, séries e especiais, mas também enfrentou o peso da comparação invisível com a G4, críticas de que não explorou tanto emocionalmente alguns personagens e problemas de promoção que deixaram muitos fãs incertos sobre a continuidade. Bom, pessoal, eu acho que isso abrange grande parte de toda a mídia relacionada a My Little Pony. Comenta aqui embaixo se você é um fã de MLP, qual sua geração favorita, qual o seu filme de My Little Pony favorito, você colecionava quando era criança, ou coleciona agora? Nesses últimos dias eu vi e li tanta coisa de My Little Pony que cheguei a sonhar com as personagens de amizade e mágica. Descobri um monte de coisa, eu não fazia ideia de que a comunidade de My Little Pony era tão grande e tão bem organizada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever, assistir meu vídeo anterior sobre a história da Moranguinho, da sua criação até os dias atuais. Se você conhece alguém que gosta de MLP, que é fã de MLP, compartilhe esse vídeo com ela ou com ele. E tchau, pessoal.